Olá, seja muito bem-vindo à terceira e última parte deste programa. Hoje estou a falar acerca de falar em público, a importância da comunicação para poder resolver problemas, para poder resolver relacionamentos dentro de uma empresa, uma organização. Quão importante isso é. Já vimos então como agir perante imprevistos, como lidar com interlocutores difíceis e quero falar agora acerca de regras para ouvir as questões que são colocadas. Quão importante isso é. Ouvir com atenção nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente quando estamos emocionalmente alterados ou debaixo de alguma pressão, de algum choque por causa de se estar diante de um público ou um público difícil. Como proceder então? Vamos ver. Primeiro, não interrompa o interlocutor antes de ter compreendido o que ele tem para dizer. Por outras palavras, não o tente calar abafando, não tente calar dizendo que já percebeu e que vai responder logo, porque ah, as coisas podem não correr pela melhor. Como se costuma dizer, o tiro pode sair pela culatra. Então, o melhor mesmo é saiba ouvir, espere até ao fim, deixe a pessoa falar. Tem muitas vantagens nisso. Primeiro, você sabe especificamente, concretamente, o que é que a pessoa está a perguntar, qual é a sua questão. Segundo, dá-lhe tempo para poder ir pensando na resposta. E terceiro, muitas vezes a questão está tão mal colocada que a pessoa acaba por se atrapalhar a ela própria. E você pode reformular essa questão ao seu jeito, da sua maneira. Por isso, não tente calar o interlocutor antes de ter compreendido o que ele tem para dizer. Segundo, foque bem e concentre-se na mensagem. Muitas vezes a pessoa está num discurso e de repente olha para alguém que está assim com sono, olha para outra pessoa que está a olhar para o telemóvel, olha para outra pessoa que está a fazer um desenho qualquer no caderno e de repente aquele pensamento de não estão a entender, não estão interessados, não querem saber, começa a ser um autêntico tormento na mente de quem está no discurso. E não permita isso. Concentre-se sempre na mensagem e não nas pessoas, não nos pormenores. Terceiro, demonstre que escuta através da linguagem corporal. Imagine que alguém está a colocar uma questão e você até já entendeu, já se apercebeu que aquela questão não vai colocar em nada e até terá uma resposta muito rápida, uma resposta muito instantânea. Ainda que você já esteja a pensar num outro assunto qualquer, não demonstre desagrado, não demonstre hum, rejeição ou tipo, está-me a colocar uma questão dessas, sem jeito nenhum. Não. Ouça, a simpatia, o agrado, a boa disposição, a boa apresentação sempre é muito, muito vantajoso e proveitoso para quem está no discurso. Aceite ou faça com que a pessoa sinta, a quem está a colocar a questão, sinta que você está a ouvir, acenando um pouquinho com a cabeça, mostrando que está a entender a questão, a situação, que é muito importante. Outra dica é, outra regra, mantenha o contacto ocular com o interlocutor. Muitas vezes nós encontramos na nossa Assembleia da República, na nossa e em todas as outras, quando os da oposição estão a falar para os governantes, e estão a atacar, e estão a falar mal, e estão a dizer, enfim, tanta coisa. Normalmente é uma das coisas que eles fazem é desviam o olhar. Escrevem, falam com os amigos, mostrando desprezo, desconsideração, mostrando que não estão nem ali para aquele discurso. Claro que os outros continuam, porque sabem que eles estão a ouvir. E não apenas eles, os deputados, os ministros, quem está ali na posição de governante, mas também todos os outros colegas que estão a ouvir. Então o que é que eles fazem? Mantêm-se focados na mensagem e não na reação da outra pessoa. Quando quem está a ouvir coloca os seus olhos
no interlocutor, existe comunicação aí. Existe aí serenidade, é transmitido também um sentimento de confiança, de colaboração e isso é muito importante. É importante para o desenvolvimento de um relacionamento saudável, amigável e também para que a pessoa que está a colocar a questão ela fique mais dócil, ela se ajuste mais à sua pessoa e não se torne agressiva. É uma regra muito importante. Uma outra é incline-se ligeiramente para a frente. Isto faz parte da linguagem corporal. Está a demonstrar interesse, está a demonstrar que está a achar interessante a questão que a outra pessoa está a colocar. Ao criar esta empatia com esse interlocutor, está a desenvolver também uma forma de estar, uma forma de relacionamento com todos os outros interlocutores que podem também vir a intervir. Isso é muito importante. E por último, faça um gesto de confirmação que compreendeu. Compreendeu a questão e que então irá responder. Então decida que tipo de pergunta é que lhe foi colocada. Ouviu? Prestou atenção? Mostrou interesse, confirmou que entendeu. Agora você tem que definir que tipo de pergunta é que lhe foi colocada. Existem vários tipos de perguntas, como vamos ver já de imediato. Há uma pergunta simples e para uma pergunta simples, dê uma resposta curta, uma resposta concisa, uma resposta bem simples, adequada à pergunta que foi colocada. Se a pergunta foi uma pergunta complicada, então relaciona com os temas abordados e esclareça com o exemplo. Resuma a resposta. Mas o ideal é, a pergunta é confusa, ela é muito ou confusa ou complicada. Vá buscar um dos temas que foi falado, que esteja relacionado com isso, dê um exemplo e arremate a questão. Não fique ali a esmiuçar a pergunta da pessoa. Outro tipo de pergunta é uma para a qual não tem a resposta. Sempre é possível isto acontecer. Então diga que vai verificar e que depois entrará em contacto. Se a pergunta é uma pergunta preconceituosa ou uma pergunta com uma ratoeira, uma armadilha, não responda. Simplesmente não responde. Mas convide-o a falar do assunto mais tarde. E passa a palavra para outra pessoa. Você vê que é traiçoeira a pergunta, tem armadilha, está ali qualquer coisa escondida, então passe a situação, passe para outra pessoa com uma boa educação. É uma pergunta de divagação. Então clarifique o interlocutor que pretende ver esclarecido e responda diretamente. Ou então convide-o para falar no final. É uma pergunta assim um pouco interesse ou muito vaga. Falamos então no final. É uma pergunta repetida. Basta referir que esse assunto já foi abordado e ou resumo o que foi dito antes, ou então diga que já foi abordado, portanto, passemos para outra questão. É uma pergunta irrelevante? Reconheça que pode ser interessante, mas que não faz parte dos assuntos de hoje. Portanto, não diz que isso não tem qualquer interesse para aqui. Não, diz que não faz bem parte dos assuntos que estamos a abordar no dia de hoje, por isso ficará para outra oportunidade. É um comentário e não uma pergunta. O que fazer nesta situação? Se estiver de acordo consigo, agradeça e continue. Mas se estiver a discordar, faça o mesmo. Agradeça e continue. Não fique alterado, não se vire contra a pessoa, não se manifeste contra o acho da pessoa, a opinião da pessoa. Agradeça a opinião e segue em frente. Ao fazer isso, você está a cuidar de si mesmo, das suas emoções, dos seus sentimentos, para não ficarem azedos. Mas está a cuidar também de todo o resto da audiência, para que não fiquem a pensar naquela questão. Então, se for uma pergunta múltipla, diga que não tem tempo para responder a todas as questões e que poderá ficar então para uma outra oportunidade. Para terminar este programa de hoje, que já estamos na reta final,
Em resumo, ouça sempre com atenção, tenha a certeza de que compreendeu a resposta, agradeça sempre dizendo um obrigado, decida que tipo de pergunta é, qual é o interesse, que tipo de pergunta é, responda à pergunta, confirme se resolveu a dúvida perguntando fiz-me entender ou clarifiquei e nunca dizendo tipo entendeu, quase que perguntando é inteligente o suficiente para entender, porque pode ser agressivo. Dê respostas claras e diretas. Distribua os olhares por todas as pessoas, especialmente pela pessoa que colocou a questão, e no final agradeça a todos, a presença de todos, todos têm estado a ouvir e conclua então a situação. Okay? São dicas muito importantes para que você possa desenvolver a sua capacidade, as suas competências de comunicação em público. Assim me despeço deste programa com o desejo de muito sucesso, de muitas vitórias, muitas conquistas na sua vida, na sua empresa, na sua organização e até um próximo programa. Um bem-aja.